Cara, apesar de que a gente tá falando de um disco de 95, mas o Pulp, ele já tinha uma carreira de 17 anos quando eles estouraram com esse disco, então eles tinham uma estrada. E o Pulp é dessas bandas inglesas que surgiram aí nos anos 80, aí, junto com o Suede, junto com Stone Roses e uma série de outras bandas que fizeram um sucesso tardio, né? Eles foram sendo descobertos muito por conta de, naquela época, o Blur, o Oasis, depois Supergrass e outras bandas começarem a fazer sucesso fora ali do eixo europeu e atingindo o mercado americano, né? Então eles começam, assim, a surgir uma série de bandas, né? E o Pulp foi uma delas, cara. Esse disco aqui, acho que já é o, sei lá, o quinto na discografia deles, se não me engano. Quinto. Isso aí. E foi o disco, assim, a virada de chave deles, né, cara? Porque aí o Harvey Cocker já tinha encontrado a sua zona de conforto ao cantar, já tinha descoberto que era um bom letrista, enfim, né, cara? E esse disco aqui, cara, vamos começar... Não sei o que falar, cara, porque é um disco bom do começo ao fim, entendeu? Exato. Ele não tem uma música ruim, ele tem música menos pior, mas é um disco assim... Não vou dar nota 10 porque eu não sou Pitchfork, né, cara? Não, mas você falou tudo aí, Brud. Como um primeiro contato que eu tive, isso literalmente aí, que eu nunca tinha ouvido falar, cara, eu adorei esse disco. Eu ouvi ele assim, acho que umas 3 vezes seguida a primeira audição, segunda audição, terceira audição seguida, assim. Uhum. Cara, e é muito bom, cara. Eu acho que foi o disco que eu descobri esse ano que mais me surpreendeu até agora, sendo Olha aí, ó. sincero pra vocês. Que bom, cara. Antes tarde que mais tarde, né? Eu achei, assim, umas músicas fáceis de você compreender, de você absorver, né? Tanto musicalmente como na letra mesmo falando, né? Cara, eu achei espetacular. E é beat pop total, né? Não tem nem A nem mais B. É isso mesmo. Isso aí. Bom, também depois de ter dado uma pedrada daquele Pixies pra ti, né, meu? Tudo virou chupetinha agora, né? Pois é, né? aquele dia eu quase cortei os pulsos aqui, assim, ó. Boa. Pois é, cara, esse disco é coberto de histórias legais, assim, por trás do disco, né? Uma delas é a questão da capa, né? Que é uma foto real de casamento, né? Isso que era o mais louco, né? O cara que ia se casar, né, o noivo que ia se casar, conhecia o fotógrafo da banda, e esse cara já tirava fotos, inclusive do Blur, já estava inserido nesse universo, e uma semana antes dele se casar, né, esse fotógrafo ligou para esse brother dele e disse, meu, os caras querem fazer fotos aí do teu casamento para ser capa de disco, velho. Olha que maluca essa história, né, velho? E a foto de casamento é uma das coisas mais caras, né? Certeza que o cara levou alguma graninha aí em cima, né? Certeza, cara. Não tenho dúvida disso. Tá muito louco, né, cara? E assim, não tá só a noiva e o noivo, né? Estão os familiares. Então, assim, é uma parada real, né? Isso que é o mais louco, assim, né? Não é um casamento... Não é uma foto de casamento arranjada, né? É uma foto que realmente fez parte da cerimônia desse casamento, desse brother do cara, né? No encarte tem mais foto do casamento ou é só... Então, cara, o encarte é o seguinte, cara, a primeira edição desse disco, ele vinha, eu não sei se o Brody tem a primeira edição, mas eu tava dando uma lida sobre isso, a primeira edição desse... First Press. First Press dessa edição, cara, o cara podia escolher a capa que ele queria colocar. Olha tinha só, outras fotos. Colocar. Que são daqui, ó, né? Não sei se tem fotos de casamento. Eu não sei, cara. Não especificou tão grande o quanto eu li, né? Não estava tão especificado. Mas eu imagino que... Eu acho que é edição inglesa, Brody. Essa é inglesa? Tem foto... É que tem... Não, isso é brasileira mesmo. Mentira. É que tem fotos assim, ó, por exemplo, ó. Uhum. Eu tô vendo aqui eu tô vendo uma edição exatamente com essa capa. Ó, os caras mostrando. Tem fotos assim também, ó. Tá vendo? Entendi. Você pode escolher, assim. Então, eu acho que é isso aí, né, cara? Acho que era mais ou menos assim. Ah, olha, isso aqui. Vocês vão gostar. O Jaime só ali, né, velho? O Jaime só na porta ali. Você quer laranja? Você quer laranja?
Mas, cara, eu acho que não são essas fotos, viu, Brody? Porque, pelo que eu entendi, eram fotos do casamento, então o cara podia escolher a capa que ele queria. Não lembro também. De casamentos, assim, né? De casamento são deste casamento, então o cara podia fazer. 95 ainda era a época, o lançamento, assim, tava entrando o CD, né? O CD acho que começou em 93, assim, o auge mesmo. 92, 93, por aí. Uhum. E acho que em 95 ainda existia o disco de vinil, né? Então eu acho que nessa situação era o disco de vinil, o CD eu não lembro mesmo. Porque... eu confesso que não ficou bem claro para mim. Eu achei que fosse o CD, justamente pela facilidade de trocar as capas, né? Mas enfim, eu também posso estar falando uma besteira, entende? Talvez seja nas duas, enfim. Uhum. Pô, mas deve ser muito louco, hein? Você ter a foto do teu casamento exposta na parede, na capa de um disco vinil, hein? Isso aí ficou eternizado, né? Ficou eternizado, né? O cara pode se separar, se divorciar, depois, putz, aquele dia lá quando eu casei. Né? E é um álbum que, em termos de importância histórica, se tornou mega relevante, né, cara? Tanto é que total, cara. 30 anos depois, né? Talvez o outro disco, que eu até já vou dar a dica pro Júlio, é o More, né? Que eles lançaram esse ano, que é um puta álbum. Ali, ó. First Press. Tá na fila. Esse é... Cara, ô Júlio, eu acho que você vai gostar mais desse, porque tem uma sonoridade mais atual, assim. Quer dizer, não sei. Aqui é bom, cara. Cara, essa primeira faixa desse More aí, eu toquei semana passada na rádio, eu iniciei com ela. Meu Deus, que faixa animal. Demais. É um descasso. Eu já deixei na playlist de amanhã já, todos os... É um descasso mesmo. Os próximos. Cara, e assim, falando ainda sobre o disco, cara, que foi lançado em 95, né, esse rótulo aí que eles sempre abominaram esse rótulo de Britpop, né? O Jarvis Cocker ainda fala assim que ainda me dá arrepio só de pensar nisso. Entende? Ele não gostava. Ele deu uma declaração agora esses dias, né, Bruno? Tu colocou lá no site desconecta.com, ele dizia que olhar pro Britpop era olhar pro passado, alguma coisa nesse sentido. Isso. Assim, né? Até porque, cara, se você pegar o começo da carreira, como eu falei assim, até chegar nesse aqui foram 17 anos, né? Eles tiveram uma pré-fama que era bem eclética, assim, né, cara? Então, se você pegar e ouvir os discos, tinha New Wave, eletrônica, música experimental, pós-disco, tinha pós-punk, folk, música romântica, house, acid, cara, glam rock é um negócio que tem muito aqui, você consegue ouvir. Tá explicado. Aqui também, nesse disco aqui também tem, né, cara? Fora esses toques aí de David Bowie que eu falei, o próprio Elvis Costello, para quem conhece aquele Serge Gainsbourg lá, o jeito de cantar, entendeu? Ele se inspira muito nessa coisa teatral, né? Então eles sempre tiveram essa mistureba toda aí, né? Tanto que isso segue a carreira inteira dos caras, né? E junto com isso, cara, porque, como eu falei, foi uma banda que surfou, ou os críticos surfaram para eles, ou como se fosse o Britpop, né? Mais ou menos como foi o grunge no começo dos anos 90, né? É isso aí. Aí você pega aí nesse ano de 95, cara, tinha muita banda que tinha lançado coisas, né, cara? O Elástica, Supergrass, os Charlatans lançaram um disco também, Black Grape, lembra do Black Grape, cara? Lançou também. Opa. Os Bull Rattlers, então, cara, fora o Oasis, que tinham os Morning Glory, o Blur. Então, assim, cara, daí por isso que eu digo, eram bandas que tinham vários estilos dentro de um gênero chamado Britpop, né, cara? Porque eu acho que o gênero é mais para divulgar o rock inglês, enfim, né? Essa mistureba. Esse movimento. Mas eles não gostavam nem um pouco, né, cara, dessa denominação aí. E é estranho, né? Porque eles deveriam, inclusive, apoiar isso, né? Porque para pegar, digamos assim, o vácuo, né, do Oasis e do Blur ali, né, de entrar na mesma festa, né, mas Mas eu acho que o Jarvis nunca foi um cara... mas o Jarvis nunca foi um cara que queria ser um rockstar, entendeu? Nunca foi a parada dele. A parada dele era fazer arte, né? Uhum. Sim. E fazem bem feito. E até hoje, né? Eles deram uma parada e voltaram esse ano, né? Não lembro quanto tempo faz que eles tinham lançado o último disco. E foi pelo jeito, assim, esse disco era considerado, assim, o disco derradeiro deles, mas ele já deu uma declaração que parece que tem algumas músicas a mais, e pode ser que ele
Tipo The Cure, né, cara? The Cure que lança um disco a cada 15 anos, mais ou menos. O Pulp é mais ou menos assim, né? Porque ele já tem a base de fãs dele muito consolidada, assim como o Suede também, né, cara? Que é uma banda praticamente da mesma época e os dois... Cara, eu acho que essas bandas meio lá do B, assim, que tirando o Oasis, o Blur, essas bandas mais conhecidas, cara, o Pulp e o Suede são muito mais legais, assim, em termos de discografia, de musicalidade, cara, pelo fato de experimentar mais, entendeu? Veja, o Suede, só para fazer um disco, eles lançaram um disco punk, o penúltimo, e agora eles lançaram um disco que é tipo um pós-punk, é o primo distante deles. Então, tipo assim, eles não se prendem a um rótulo específico, entendeu? Faz o que tem vontade de fazer. E acho que isso que é o legal das bandas, entendeu? Dessas bandas. Sim, é verdade, cara. Muito louco. Eu confesso que tanto o Suede quanto o Pup eu acabei conhecendo depois do Oasis e outras paradas, assim. E acho que no início me causou uma certa estranheza, porque a gente tá acostumado mais com uma parada mais rock, assim, né? Então, tu entra com esses outros elementos, né? E inicialmente me causou uma certa estranheza. Mas hoje, né, passado lá 30 anos, ou menos, né, 20 anos que eu descobri essas bandas, eu confesso que eu acho mais interessantes justamente por esse lado que o Brody falou, assim, né, que elas são mais... tem mais espaço para experimentalismo, né, não precisam ficar seguindo a mesma regra, né, a mesma fórmula, justamente porque eles não querem isso, assim, né, aquela busca pela arte, assim, né, de buscar outros elementos para compor a música, né, e não simplesmente ficar revisitando a própria carreira, assim, né.